olá pessoas, sejam bem-vindos aqui ao canal A Hora do Café. Hoje nós vamos falar aqui sobre pós-eleições, o que vai acontecer, terror total, Bolsonaro, Lula, ai meu Deus. Lula ganhou, né, gente? Vai ter golpe. Quem vai será acontecer? que eu votei no segundo turno? Você votou em quem no segundo turno? Conte pra nós. Olha, é o seguinte, pessoal. Votar no PT, vocês sabem que não é a minha linha, né? Já falei aqui em outros vídeos no canal. Nunca acreditei no discurso do PT, para falar de forma suave. E não é agora que eu ia acreditar, né? Ainda mais que nós tivemos o representante, a presidente, passando pela cadeia. Foi de forma injusta, foi de forma justa. Tá por aí, não sabemos ainda. Mas, enfim, permitiu-se que fosse candidato, concorreu, e eu já sabia que ia ganhar, porque ele tem todo um carisma a mais que o Bolsonaro, que, aliás, não tem carisma nenhum, né? Então, votei nota 0 para os dois. Tá? Anulou o voto. Zero. As pessoas ficam falando muito das pessoas que... Meu protesto. É um voto de protesto, eu respeito, embora foi feito uma frente, né, com vários partidos em torno dessa candidatura, e eu estou esperançosa no sentido de que não teremos um governo do PT especificamente, teremos um governo que vai englobar uma série de nomes, né? Nomes como do Fernando Henrique, da Simone Tebet, do Meirelles, várias pessoas, né, em prol dessa... O Ciro Gomes também fez que colocassem lá no programa de governo alguma coisa dele. Isso. Tipo aquele negócio de PDT. Perdoar as dívidas e tal. Foi aceito, Ele tá batalhando aí. Agora, ele ganhou por mais ou menos 200 milhões de votos, né? Não. 2 milhões. 2 milhões, desculpa. 2 milhões de votos. 200 é o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Ian, vem cá, você foi votar, Ian? Não sabia. Tá parecendo aquele povo que foi tirar que a Simone contou. A cidadezinha, né? Do dente. Do dente. Todo mundo trocou dente. Até 15 dentes por habitante. Que não tem. Até os bebês recém-nascidos, você não me lembrou isso. Mas, enfim... O que mostra que a corrupção está em todos os graus, né? Pequena cidade... Mas isso aí veio do orçamento secreto que ela estava falando. Mas, enfim... Foi do orçamento secreto. Não, o cara é uma especulação. Arrancando o dente lá na cidade, ó. Aí agora orçamento secreto aqui do Bolsonaro. Porque o orçamento... Não, tudo orçamento secreto. Tudo não, mas isso sim. Porque tem um sentido de ser... Não, porque não se sabe, ele não tem que explicar. É secreto. Não, mas ele não teve que explicar porque foi ligado à pandemia. Não, você tá por fora. Foi depois, esse negócio foi depois. Foi um acordo que ele fez com o Centrão para ele se reeleger. Entendeu? Bom, mas enfim o que vai acontecer da agora para frente. E antes de falar do que vai acontecer, eu queria, né, não tem como não falar disso, né, das pessoas que estão, enfim, fazendo piquete na rua, manifestação, né? Eu quero entender, gente, por favor, me expliquem como que as pessoas, né, muitas ditas boas, né, estão indo em lugares de exército pedindo uma intervenção militar. Não é só exército, não, é praças. Não, mas principalmente nesses lugares das Forças Armadas pedindo pedindo uma ditadura, sendo que numa ditadura... Pedindo intervenção militar em prol de quê? Não necessariamente uma ditadura. Não. Se está pedindo uma intervenção militar para tirar um presidente que foi eleito democraticamente, e o que vem depois? Que isso? Só isso já é um ato. Tudo indica. Não delira. Que sim. Mas assim, eu quero entender como que essas pessoas estão lá pedindo uma intervenção militar
que é um movimento antidemocrático, vamos colocar assim, é antidemocrático, uma vez que o Lula foi eleito pela maioria. Uma vez que haja essa intervenção, as pessoas vão ter que parar de ir pra rua se manifestar, porque aí acabou. Isso que eu ia falar, entendeu? As pessoas estão cantando Geraldo Vandré lá, caminhando e cantando e seguindo a canção. Eles estão cantando essa música, pedindo a intervenção militar. Não. Você tem noção? Isso pra mim é de uma alienação que eu não consigo explicar. Algumas pessoas, porque eu tento, tá, gente, entender. E a fraude nas urnas também. Isso, eles alegam várias coisas. Existem várias teorias da conspiração. Fraude nas urnas, do processo eleitoral, imagina. Bolsonaro usou a máquina pública para fazer campanha, entendeu? É uma coisa... A fraude nas urnas fica difícil, porque em alguns estados a gente teve a eleição do segundo turno para governador. Quer dizer, como é que a urna seria fraudada apenas para a eleição de presidente? Né? O Congresso também ficou então, assim, muito... gente, a urna é lacrada, o software que está lá já foi colocado anteriormente, esse software é auditável, tem acesso a ele fiscais dos partidos e vários órgãos, internacionais, OAB, inclusive. Então, assim, as urnas, né, vamos esquecer esse assunto de urna fraudada. Não, eles não vão esquecer. Não vão esquecer. Mas toda eleição, quem perde vai falar disso? Não, mas veja bem, olha que é uma coisa que é muito interessante. Antes da gente falar do país em si, é uma coisa que eu gostaria de colocar. Porque quando eu conheci Bolsonaro, foi mais ou menos em 2009, porque a gente não conhece todos os deputados. Ainda mais ele é do Rio de Janeiro e tal. Igual a Marielle Franco, me perdoe, eu fui conhecê-la depois que ela foi assassinada, que eu fui ver o trabalho dela e tal. Não tem como a gente saber de todos os políticos, né? Ele teve uma participação no CQC, e aí que eu descobri que existia um Jair Bolsonaro, que era deputado e que tinha sido convidado para esse programa. E foi assim que eu conheci o Bolsonaro. Que aquele apresentador, Marcelo Tassi, perguntou para ele, colocavam várias pessoas para fazerem perguntas para ele. E a Preta Gil perguntou o que você faria se seu filho se apaixonasse por uma negra. E ele falou mais ou menos: eu não vou discutir promiscuidade com você. Os meus filhos foram muito bem criados, diferente de você, enfim. O fato é que aquele senhor, naquele momento, para mim, era trágico. É engraçado se não fosse trágico, de saber que um camarada daquele era deputado. Então, quando ele começou a se colocar nas redes sociais como essa opção, porque, de fato, 2006 eu acho que foi um momento assim de ruptura, porque o PT ganhou, o Lula ganhou naquela promessa de que comigo seria diferente, o meu governo não ia ter nada disso, e veio, pum, mensalão. Então, logo dali por diante, eu já desacreditei. Eu já, sempre no primeiro turno, votava em outros candidatos que não fossem, né, o Lula e tal. Mas a gente tem que estudar as coisas muito sem emoção, né? A própria Lava Jato, quando estourou e tudo, o partido que foi mais citado na Lava Jato como corrupto foi o PP, que é o Partido Progressista. Então, assim, eu gosto muito, queria fazer uma citação aqui na página da Gabriela Prioli, né? O jargão dela é excelente, que é mais razão, menos emoção, porque eu acho que quando a gente vai falar de política é isso, entendeu? Eu já uso um ótimo, não ter bandido de estimação, né? E priorizar a democracia, tudo coloca em risco o processo democrático. E as pessoas culpam muito a mídia em relação ao Bolsonaro, coisas aqui. A mídia contra o Bolsonaro, olha, ele sempre agrediu a mídia o tempo inteiro. Ele sempre que se coloca nesse papel de autocrata. O desejo dele, ele foi lá no impeachment da Dilma e homenageou um torturador. Então, assim, falar que é a mídia que faz isso é estranho, sou estranho. Eu acho que assim, o Bolsonaro, ele sempre depôs contra ele mesmo. É isso, né, que eu tô falando, exatamente. Você votou nele em 2018 e jamais votaria agora. Então, assim... Não votei. Não votou. Então, e ele percebeu isso, né? Ele viu isso. E só que o que tá acontecendo agora? Um movimento que, quando o Haddad perdeu,
Quando eu percebi que aquele camarada do CQC simplesmente virou presidente da República, aquele cara que falou aquelas coisas, e quando eu fui perceber, aí eu passei a acompanhá-lo, né? Principalmente ele na qualidade de candidato, e eu nunca imaginei que o que ele fosse ganhar. Eu nunca imaginei que um camarada daquele poderia ganhar, que comparou pessoas quilombolas a arroba, não vale uma arroba, quer dizer, o cara... mas veja bem, você está indo contra a linha que você mesma defende, que é, a eleição passou, Bolsonaro passou, e você está falando de Bolsonaro o tempo inteiro. Não, porque... E o que vem depois da eleição? Para ficar... Mas é importante. É pós. Mas é importante... Aí você foi lá no está acontecendo agora. Está acontecendo agora. As pessoas... Porque, veja bem, você concorda que como que você classificaria essas pessoas que estão pedindo intervenção militar, que estão fazendo gestos, né, que não percebem... Não pode fazer isso de gesto no YouTube, não. Pois é. Mas enfim, né? Isso aqui é para... Eles vão entender que eu estou mostrando o que está acontecendo. As pessoas estão fazendo isso. Isso é uma analogia ao nazismo. As pessoas não percebem as falas, Deus, Pátria, Família... A similaridade, as pessoas não percebem isso. Eu queria te perguntar o seguinte: todas essas pessoas que estão lá, eu sei que elas não são más, entendeu? Más pessoas, todas. Não tem como a gente pegar todas, mas um nível de alienação. Eu queria que a gente está num pós-eleição. Lula ganhou e as pessoas não estão aceitando, né? E tá havendo um movimento que eu estou sentindo parecido com o movimento americano em relação ao Donald Trump, que já falou que é candidato em 2024 nos Estados Unidos, e está fazendo uma campanha lá de cunho antidemocrático, né? Então, essa questão da direita, que Bolsonaro fala, a direita chegou para ficar, e quando fala em direita, gente, veja bem, lembrando que o Ivens é de direita, eu sou de esquerda, mas nós dois somos democráticos, e o que a gente está colocando aqui é essa extrema direita, né? E da mesma forma que eu jamais defenderei uma ditadura do proletário, né? Que as pessoas, eu falo que sou esquerda, as pessoas, comunista, vai tirar minha casa, vai colocar, vai dividir, nada disso. A gente tem que parar com essa fantasia. Eu acho que se a gente somos democratas, a gente não há um extremista aqui. O que tem que ficar claro é que as pessoas dos extremos, elas tendem a governos, a defender governos autocráticos, que é tendo ali, não ter 3 poderes, você vê esse ataque às instituições. Eu quero que você me explique, por favor, você que tem um pezinho lá, né, tem pessoas assim, você conhece pessoas assim, como que você enxerga essas pessoas que estão o Lula ganhou. Primeiramente, eu queria falar dessas pessoas. É uma dúvida que eu tenho, que eu preciso da ajuda, porque vim com a história de que eles são patriotas. Por favor. Hitler era o mais patriota de todos. Era isso que ele defendia, inclusive. Né? Salve a Alemanha. Né? Então, assim, isso não cola, gente. Então, eu queria que você me falasse um pouco. A primeira coisa, o movimento do Donald Trump nos Estados Unidos, ele não tem terreno fértil para se propagar. São republicanos e democratas e tal, tudo mais, mas acontece que, nesse caso, não existe uma definição geográfica. Os republicanos estão aqui, os democratas estão lá. Então, já é a primeira coisa. Como é que republicanos e democratas vão brigar entre si no país inteiro? Não dá para o Donald Trump ir por essa linha. Colocar as forças armadas americanas sob o seu jugo para tentar alguma coisa, o que se vem falando, também não funciona, porque nos Estados Unidos o presidente é o comandante-chefe das Forças Armadas e ele sim pode colocar as Forças Armadas e, gente, é exército americano, nós estamos falando do exército mais poderoso do mundo. Então, isso aí, assim,
Donald Trump também pode ficar lá esperneando, fazer o que quiser, que não vai dar em nada, não. Vamos ver na próxima eleição, ele saindo candidato, o tipo de discurso que ele vai adotar e tudo mais, e também qual é o tipo de concorrente que ele vai ter pelo lado dos democratas, porque o Joe Biden parece que não pode sair candidato por uma questão de idade, né, e tudo mais. E os manifestantes brasileiros? Pois é, eu respondi a parte mais fácil primeiro. Existe um estudo científico já falando que a inteligência humana ela foi crescendo ao longo do tempo, né? Porque o ser humano precisava se esforçar, aprender cada vez mais coisas e tudo mais. E com essa era da informação muito fácil e tudo muito resolvido, já existem estudos iniciais falando que o nível de inteligência do ser humano, pela primeira vez na história, está começando a decair. Isso podem procurar no Google. Sim, mas você está relacionando então essas pessoas, esses manifestantes, a essa queda de inteligência? É um dos fatores, não todos os fatores. Tá? E outra coisa, quando você recebe as informações direcionadas por um algoritmo, você leva a crer que o mundo é aquilo. Por quê? Porque, vamos pegar a China, ela é fechada. Então as pessoas acreditam na China, no Partido Comunista, por quê? Porque só existe aquela a visão, informação. A informação filtrada, só existe aquela visão de mundo. Se uma pessoa se trancar dentro do seu apartamento e viver ali, ele vai começar a imaginar que o mundo é uma certa coisa e aquilo vai passar a ser a realidade daquela pessoa. Existe até o mito da caverna, né? Lá da época de Platão e tal, tudo mais. Então, assim, o mito da caverna quer dizer justamente isso. Você está trancado dentro de uma caverna, você acredita que aquilo que está dentro da caverna é a realidade. E você só vê as sombras projetadas do que está lá fora e ali você acredita, pô, aquilo ali é o mundo. O mundo é daquele jeito. Quando você sai da caverna e olha um mundo que é muito mais amplo, mais colorido, mais cheio de opções e tudo mais, eu acho que a gente tem que partir para o seguinte: pessoas, acabou a eleição, o Lula está eleito, quem quiser fazer oposição tem como fazer isso de forma democrática, quem quiser apoiar o Lula também pode fazê-lo de várias formas e tudo mais. E apoiar pode com até críticas, fazer né? Doação pro PT, pode fazer o que quiser. Eu acho que a gente... Agora, eu acho que o brasileiro devia estar mais preocupado com a corrupção, porque se ela se estabelecer novamente no Brasil, neste momento que a gente está de mundo, onde não tem dinheiro sobrando no mundo, nós estamos com os Estados Unidos com inflação maior que o Brasil, Alemanha, Inglaterra, Japão, nós estamos falando de grandes economias, a China parecendo que vai ter uma bolha imobiliária que vai estourar por lá. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nisso. Por quê? Porque não vai ter de onde tirar mais dinheiro para poder esconder debaixo do colchão, desviar para amigos, etc. e tal. Botar em mala, cueca e por aí vai. Você acredita que o Lula é corrupto? Sim, totalmente. Você acredita que ele será novamente? Acredito que se ele for corrupto novamente, ele vai fazer mais bem feito, porque ele já foi pego uma vez. Então, mas cabe ao brasileiro ficar de olho, porque existe portal da transparência. Se você aí, que votou, vai fiscalizar o trabalho lá do deputado, do senador que você votou e principalmente do presidente que foi eleito. Você não bitolado, né? E outra coisa... Os bitolados se desbitolarem e usarem os recursos que estão aí à disposição para poder agir de forma democrática em prol de... O cidadão tem o direito de fiscalizar, sim, o que está acontecendo no governo. Eles não têm direito de pedir fim de democracia e nem ficar com teoria da conspiração. Você vê aquela deputada eleita, Carla Zambelli, saindo com uma arma atrás de gente. Esse tipo de gente, eu acho que, infelizmente, com esse tipo de pessoas, eu já vi falas delas deturpando o funcionalismo público, sabe? Assim, esse tipo de pessoa não dá para conversar, eu acho. Assim, eu acho que a gente tem que respeitar, ter até um olhar assim meio
Mas, enfim, a gente conversou aqui, né? Eu acho que é um desejo de conversar sempre mais sobre isso. A gente nem falou, assim, da governabilidade, das coisas que estão acontecendo nesse processo. A gente falou, assim... Estamos em processo de transição. A gente, né, o Ivens votou... Nós votamos no Ciro, no primeiro turno, né? Eu mudei meu voto, eu ia votar na Simone. Meu sonho, deixo aqui registrado em vídeo, era ter tido um segundo turno entre Ciro e Simone. Eu cheguei a sonhar com isso mesmo, dormir e sonhar, porque a gente estava naquele momento de tanta política, e rede social só falando disso, e eu assisto vários canais para não ficar nessa coisa do algoritmo, porque é isso que eu entendo. Eu não acredito que seja problema de inteligência dessas pessoas, não acredito mesmo. Existem pessoas muito inteligentes e bitoladas que só assistem uma coisa mesmo. Eu já li estudos eu já li. Não quis dizer que as pessoas são burras por apoiarem o Bolsonaro, não. Eu disse que existe esse estudo falando isso. E que somado à parte dos algoritmos... Sim, eu entendi. Só que eu acho que não. Eu acho que dentre esses manifestantes devem ter pessoas com inteligências até acima da média. Eu acho que tem a ver com inteligência. Eu acho que tem a ver... Uma vez eu li sobre lavagem cerebral de seitas, no sentido religioso. Eu não vou citar aqui nomes, né, de instituições, de igrejas assim, mas eu vi e li muitos textos e histórias, e a gente sabe que existem assim, técnicas de hipnose, em que pessoas, isso não tem relação, eu penso que tem mais relação com a questão emocional da pessoa. Não, mas eu vou citar um caso aqui. Da inteligência emocional. Por exemplo, o Tom Cruise, ele doou uma grande quantidade em dinheiro para cientologia. Cientologia é uma religião que o cara foi lá, escreveu uma ideia, o povo começou a acreditar, ele falou, então vou tocar para frente. E aí grandes figuras, né, de Hollywood começaram a apoiar, com dinheiro, tudo vai para frente. Então, é um exemplo. Mas eu acho, sim, tem pé, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com uma questão emocional, um apelo emocional. Uma questão, a gente, e até hoje isso existe na sociedade, existe um culto, fazendo um adendo aqui no assunto, em relação à inteligência, grande inteligência, a pessoa é muito inteligente, coeficiente inteligente, sendo que eu acredito que a inteligência emocional, vamos pegar uma pessoa, às vezes, com uma inteligência mesmo, um intelecto, às vezes... Vamos pegar um exemplo, então, já que você citou um, eu cito outro, Forrest Gump, né, que é um filme que eu amo. É claro que é um filme, né, é uma ficção, mas ele vislumbra um pouco o que eu gostaria de dizer, né, assim, que às vezes a pessoa que pode não ser, assim, aquela inteligência, mas tem um equilíbrio emocional, é uma pessoa carismática, é uma pessoa que sabe se relacionar, uma pessoa que sabe escutar, tem humildade. Então, certa vez eu ouvi dizer também a questão se for pensar da inteligência de Bolsonaro, uma vez me disseram que pode ser abaixo também, que se ele fosse muito inteligente, Brasil, ele de repente já tinha conquistado, ele seria o novo Hitler, não sei. São teorias que a gente vai escutando. E é importante a gente assistir todos os canais, a gente lutar por liberdade, sim, todos os canais. Quando teve as pessoas achando ruim da censura na Jovem Pan, eu acho que isso tem que ser buscado, sim, tem que ser... Procure outras fontes, veja exatamente o que aconteceu, busque, sabe, assista esses outros canais, porque os algoritmos, eles já sabem. E é interessante porque, como você é de direita e eu sou de esquerda, a gente chega coisas pro Ivens que não chega para mim. Chega vídeos para mim que não chega pro Ivens, que mostram, Google, Facebook, todas essas redes mostram coisas diferentes. E ele me fala, e chegou um vídeo para mim falando isso, você viu? E nós juntos buscamos. Será que é verdade? Será que é mentira? Então é muito interessante. Agora você pega uma família onde todo mundo é apoiador de um ou de outro, aí fica difícil, né? Então... Pessoal, eu gostaria de dizer que o canal A Hora do Café, a partir deste vídeo... Né, mas a gente já apoia lá, Instituto Mano Down. Hoje a gente tá na água. Na aguinha aqui, ó. A Hora do Café hoje é a aguinha do Mano Down.
A gente vai deixar o link, é uma ONG super séria, que a gente participa ativamente e a gente recomenda. Eu vou deixar o link na descrição. O pessoal que quiser apoiar, tem o Legado 21, que é um clube de vantagens. Então você não vai estar simplesmente doando o seu dinheiro. Você vai receber um clube de vantagens, onde você vai ter descontos em várias lojas virtuais, físicas, etc. Desconto em serviços e tudo mais. E a contribuição é de R$21. Se você quiser dar mais, pode dar mais, tá? E vai descontar direto no seu cartão de crédito. Ou, se você não tem cartão de crédito, pode ser feito mensalmente via boleto, Pix, etc. Mas, enfim, o link vai estar na descrição. Legado 21, Instituto Mano Down. A gente apoia. É isso aí, pessoal. Até mais. E se inscrevam, hein?